Antes de ler, queria que você prestasse atenção aqui um minutinho, antes da gente ler, nós vamos ler daqui a pouco, senão eu sei como é que é, irmão, a gente abre a Bíblia e dá vontade de ler, né? E o pessoal já começa a ler, e o pastor fica falando aqui, já ninguém presta atenção mais no que o pastor está falando. Então, deixa a Bíblia aberta e vamos falar algo que é importante antes da gente começar. Eu estava lembrando hoje de um livro que eu li já há muito tempo, mais de 15 anos, e foi um livro que falou muito ao meu coração, de um autor chamado Jim Cymbala. Ele fundou uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja muito próspera, não apenas, não estou falando de pessoas e de dinheiro, estou falando de uma igreja que prosperou na vontade do Senhor, ganhou muitas almas e é uma igreja influente. Eles têm um coral que ganhou já vários prêmios nacionais lá, a esposa dele chamada Carol Cymbala. Então, um coral que ganha vários prêmios e faz apresentações, coisa tremenda de Deus mesmo, muito bonito o testemunho deles. E eu estava lendo esse livro e ele falando sobre a sua igreja, como as reuniões de oração, eles têm uma reunião de oração que é algo tremendo. O coral parece que tem 2 reuniões por semana, uma reunião é só para orar e a outra é para ensaiar. Então, algo assim, irmãos, de Deus. Pense numa igreja que ora, é esta igreja lá do Jim Cymbala. E ele escrevendo sobre isso, e ele, então, um livro muito bom que me edificou, que me chamou a atenção para realidades espirituais, situações tremendas em Deus. E em um determinado momento, do seu livro, ele fala assim: eu conheço pessoas que foram mudadas e transformadas em 10 minutos de oração sincera, muito mais do que pessoas que ouviram mais de 100 sermões que eu preguei. E eu achei aquilo muito interessante, porque ele prega muito bem, ele escreve muito bem, ele é um líder de uma igreja que tem vencido, que tem crescido, que tem prosperado na vontade do Senhor. E aquele homem que prega muito bem, que é chamado para pregar em todos os lugares, este homem, ele disse: eu conheço pessoas que foram transformadas em 10 minutos de oração sincera, muito mais do que ouvir sermões. Então aquilo chamou minha atenção, querido, porque eu fui chamado para pregar. Então eu dou um valor, eu amo pregar e eu amo ouvir pregação. Então a pregação, o sermão para mim é algo que eu gosto de pregar, mas também gosto de ouvir pessoas pregando. Já fui muito edificado e tenho sido edificado ouvindo pessoas pregar coisas tremendas, coisas profundas, e às vezes situações que são situações básicas da palavra que eu já sei de cor, mas quando eu vejo alguém pregando aquilo com paixão, quando eu vejo um pregador pregando aquela mensagem, talvez uma mensagem simples, não vou dizer simples, uma mensagem conhecida, que nós já sabemos, mas eu vejo aquela pessoa pregando com tanta paixão e aquela verdade enche o meu coração novamente. Mas o que eu entendi é que Deus não está procurando uma igreja que tem conhecimento apenas. Deus está procurando uma igreja que tem quebrantamento no seu coração. Deus não está procurando pessoas que têm conhecimento teológico. Deus está procurando pessoas que têm paixão por aquilo que sabem. Deus não está procurando pessoas que simplesmente conhecem a Bíblia, ou pessoas que buscam conhecimento e já ouviram tantos e tantos sermões. Deus está procurando pessoas sinceras, que querem aplicar, talvez o pouco que elas conhecem, mas querem aplicar aquelas verdades à sua vida. E quando essas pessoas começam a aplicar essas verdades, começam a orar, como este irmão que eu li no livro disse, pessoas que oram, 10 minutos de oração sincera transformam muito mais do que ouvir 100 sermões. Então, querido, eu entendi que a minha transformação, ela está muito relacionada ao nível de entrega que eu tenho ao Senhor. O Senhor, Ele se move não em pessoas que têm conhecimento, mas o Senhor se move sobre pessoas que têm quebrantamento, pessoas que quebrantam o seu coração, pessoas que se humilham na presença do Senhor, pessoas que clamam pelo seu cuidado, pessoas que clamam pelo seu favor, pessoas que clamam pelo agir sobrenatural do seu Espírito. Essas pessoas, então, elas experimentam uma transformação. Elas começam a experimentar a realidade da palavra. Já vi também intelectuais aí do nosso Brasil, que já vi entrevistas, a pessoa conhece a Bíblia, mas não acredita. Elas conhecem a Bíblia, mas não conseguem acreditar.
Então tem conhecimento teológico, tem conhecimento bíblico, mas não tem paixão por aquilo que conhece. Quantos querem ser apaixonados por aquilo que conhecem? Irmãos, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque o Senhor, como eu disse, Ele está procurando pessoas que querem se derramar e aplicar essas verdades aos seus corações e às suas vidas. Eu quero ser aquele que vai aplicar as verdades na minha vida. Eu quero ser, irmãos. Na verdade, não é que eu queira, eu preciso ser, eu não tenho opção. Eu preciso ser essa pessoa. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre verdades que precisam impactar a nossa vida. Sobre verdades espirituais que precisam fazer a diferença nas nossas decisões, na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Então quero convidar você a ler comigo, tenha paciência, vai ser um trecho um pouco mais extenso, mas eu quero que você leia comigo a partir do capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 17. Aleluia! Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, verso 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Irmãos, comece aqui a entender, eu vou continuar lendo, mas eu preciso fazer uma pausa. Começa aqui a entender a paixão de Paulo. Quando ele está escrevendo algumas verdades, ele fala, olha, por amor de Cristo, por amor a Cristo, nós suplicamos a vocês, reconciliem-se com Deus, porque Deus ele está em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então Paulo está dizendo, apresentando verdades e também clamando e suplicando, insistindo para que nós venhamos a aplicar essas verdades. Versículo 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Versículo 1 do capítulo 6, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Querido, agora é o tempo favorável. Sabe o que é um tempo favorável? O favor de Deus está disponível para você agora. Agora é o dia da salvação. É agora. Paulo está então dizendo que nós podemos viver essas realidades agora. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o apóstolo Paulo ele tinha um estilo. Então, eu lembro que eu estava meditando e hoje eu acordei, o Senhor falando tanto comigo pela manhã, e eu coloquei o meu relógio para despertar um certo horário, e eu despertei mais de uma hora antes daquilo. Então me levantei, foi uma bênção, irmãos, porque essa hora eu pude estar ali com o Senhor. E Deus ministrando ao meu coração, e eu já estava com a palavra pronta, então meditando naquilo que ia ministrar aos irmãos. E no estilo de Paulo, né? Paulo ele sempre escreve verdades, ele sempre apresenta verdades espirituais, e depois ele quer fundamentar as nossas práticas, a nossa conduta, sobre as verdades, ou seja, ele quer construir a nossa vida prática, as minhas atitudes elas devem ser fundamentadas em verdades espirituais. Eu vou tentar explicar isso de uma outra forma. Então Paulo, nas cartas dele, ele sempre apresenta verdades espirituais. E aqui nós vemos, olha, eu vou pegar aqui um exemplo de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo,
é uma nova criação. A outra versão diz, se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Foi feito de novo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele está aqui apresentando uma realidade espiritual. Ele diz, irmãos, se alguém está em Cristo, se alguém tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa ela foi recriada. Ela já não é mais a mesma pessoa, ela é uma nova criação, ela é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo foi feito novo. Sabe, os pecados, as maldições, os erros, as prisões, os vícios do passado, tudo isso passou. E Deus fez tudo novo, Ele perdoou essa pessoa. Por quê? Porque Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo. Sim, reconciliação é para quem estava brigado, irmãos. Quando o casal briga, ele precisa se reconciliar. Quando amigos brigam, eles precisam de reconciliação. Ou seja, uma reaproximação. Novamente, eles começarem a conversar e a se entender. O que Deus precisava ter com o mundo era uma reconciliação, porque Deus não suporta o pecado. Não se engane, querido, não podemos nos enganar. Deus não suporta o pecado. Então Paulo está dizendo que em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, porque o pecado foi colocado sobre Ele. Jesus levou o nosso pecado, como o pastor Fabiano cantou hoje numa canção que ele compôs. Lá naquela cruz estava o amor, culpado sem pecar. Ele foi feito culpado, irmãos. No meu lugar, no seu lugar, o nosso pecado pesou sobre Ele. O nosso castigo estava sobre Ele. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas maldições. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Querido, esta é a mensagem do apóstolo. Ele diz assim, olha, então eu suplico a vocês, diante dessas realidades, reconciliem-se com Deus. Há uma mensagem de amor, há uma mensagem de reconciliação, há uma mensagem de perdão. Então se reconcilie com Deus. E ele vai apresentando essas verdades. E logo depois, aí vem a prática das coisas. Paulo depois, você pode ver nas cartas de Paulo, ele sempre apresenta as verdades espirituais, e os últimos capítulos ele usa para corrigir as práticas da igreja. Você vai ver, você vai encontrar questões ali práticas, assim, olha, não minta, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, né? Se alguém precisa perdoar, perdoa, irai-vos e não pequeis. Então ele começa a dar várias questões, mas veja bem, amados, a prática sem conhecimento de verdades espirituais, ela se torna religiosidade. Então, a minha conduta de santidade precisa estar baseada em verdades espirituais. Por que é que eu não vou mentir mais? Porque eu sou uma nova criação, eu estou em Cristo, eu fui recriado, as coisas velhas passaram, eu não preciso mais praticar isso. Eu vou andar em santidade. Não religiosamente, mas porque eu sou liberto. Ele me libertou. Ele me libertou. Então, em várias cartas dele, ele apresenta isso, sabe por quê? Porque as verdades espirituais devem sustentar a nossa vida, e não a religiosidade. Se eu quiser sustentar a minha vida na religiosidade, vou falar para você, muitos irmãos estão voltando para o culto agora. Eu louvo a Deus pela vida do Múrcia. O Múrcia brigou comigo, porque o Múrcia tem mais de 60 anos, ele falou assim, pastor, quando é que eu posso voltar para a igreja? Não brigou não, né, irmão? É jeito de falar, né? Não brigou não. Mas ele falou assim, pastor, e aí? Eu falei assim, não, irmão, sabe o que é? É porque existe uma proibição na cidade. Ele falou assim, mas eu acho que não existe não, pastor, porque outras igrejas estão recebendo. Aí eu fui atrás para ver realmente, irmãos, essa proibição de ter pessoas acima de 60 anos, ela já foi levantada, não é mais proibida, desde que nós tenhamos o protocolo de distanciamento, uso de máscaras e toda a higiene, que nós estamos aqui respeitando. Então eu peguei, liguei para o Múrcio, assim, né, mandei uma mensagem para ele, falei assim, Múrcio, está liberado. Mas por que nós fomos atrás? Porque alguém
desejava estar no culto. Hoje eu estava vendo o Murcho aqui adorando a Deus com as mãos levantadas, eu fiquei feliz. Deus, como é gostoso servir ao Senhor ao lado de homens que te amam. Amém, irmãos? É gostoso. Porque a religiosidade, ela não sente falta. A religiosidade, ela não desperta interesse, ela simplesmente vira uma obrigação. Mas quando você tem o desejo de estar junto com os irmãos, quando você tem o desejo de estar na presença de Deus, quando você começa a cantar ao Senhor, não porque tem uma banda tocando e uma banda cantando, não porque está aqui o ministro de louvor dizendo, levante a sua mão aí, cante palavras ao Senhor. Não, quando não tem ninguém falando nada, mas você está lá no seu quarto, no seu secreto, você então levanta as suas mãos e começa a adorar. Naquele momento você não está sendo religioso, você está baseando a sua vida cristã em realidades espirituais, que Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno do seu amor. Então, querido, nosso coração se enche, e quando o nosso coração se enche de verdades espirituais, a nossa boca transborda louvores. É assim que funciona. Transborda louvores. E Paulo, ele tinha essa questão. E eu falando para Deus assim, Deus, eu sou fã do apóstolo Paulo. Porque coisa tremenda, ele fundamenta tal. Aí Deus começou a ministrar no meu coração. E falou assim, Marcelo, Paulo, ele perseguia a igreja. Paulo matava cristãos. Ele consentia na morte de cristãos. Quando Estevão foi apedrejado, ele guardou as vestes das falsas testemunhas. E ele se alegrou ali quando Estevão foi apedrejado, morreu apedrejado, e ele começou a perseguir a igreja. Então Deus falou assim, você não percebe que fui eu que mudei o coração de Paulo? E tudo o que ele escreveu, e toda a maneira com a qual ele escrevia, fui eu que plantei isso no coração dele, porque eu amo a igreja. Porque eu amo a sua vida, eu queria que você percebesse isso, que você aprendesse essas coisas. Então, eu continuo admirando o apóstolo Paulo, mas eu sou fã do Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? Que é Ele que fez isso. Então, Paulo, ele tem esta preocupação que não vem dele, preste atenção, essa preocupação desse líder, desse apóstolo, não nasceu no coração dele, mas no coração de um Deus amoroso. E eu quero ler com você alguns versículos. Quando Paulo, então, ele exorta os seus leitores sempre a viver o poder do Evangelho e a encontrar mudanças nas suas vidas. Paulo, ele era totalmente avesso à religiosidade. Olha só que coisa tremenda, lá em Romanos 1,16, eu vou ler aqui, você não precisa abrir, porque eu vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo. Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho. Não tenho vergonha. Aqui é a salvação de todo aquele que crê. Eu não consigo me envergonhar. Então ele falava assim, olha, o Evangelho tem poder. Gálatas capítulo 3, versículo 1 em diante, ele diz, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Olha só que coisa, irmãos, versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então nós olhamos aqui Paulo claramente avesso à religiosidade, dizendo, irmãos, vocês começaram pelo Espírito. Vocês acreditaram no Evangelho, o Espírito Santo foi derramado sobre vocês, vocês começaram a experimentar o poder de Deus e agora vocês estão saindo dessas coisas para se aperfeiçoar na carne. É por obras que vocês recebem essas coisas, ou é pela fé? A fé, irmãos, ela não é religiosa, as obras são religiosas. Então ele fala, vocês estão se aperfeiçoando agora no seu próprio esforço.
1 Tessalonicenses 2,13, ele fala: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então nós vemos aqui ele dizendo: esta palavra que nós temos nas nossas mãos não é uma palavra de homens. Irmãos, a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. E Paulo então está elogiando aquela igreja que recebeu a pregação não como palavra de homens, mas recebeu aquelas verdades como palavra de Deus. Como palavra de Deus. E então, quando eles reconheceram a Bíblia, reconheceram o Evangelho como palavra de Deus, a Bíblia diz que esta palavra começou a operar na vida deles com eficácia, com poder, com capacidade de transformar. Olha só o que ele diz: que atua com eficácia em vocês os que creem. Irmãos, quando nós cremos na palavra, essa palavra ela trabalha em nós, ela opera uma mudança em nós, ela opera transformação em nós. E Paulo era muito preocupado com isso. As verdades de Cristo, as verdades espirituais, precisam sustentar a nossa fé. Não é a religiosidade que sustenta a nossa fé, mas são as verdades espirituais. Outra coisa que eu vejo aqui, depois que Paulo então apresenta essas verdades tremendas, em 2 Coríntios 5, do verso 17 ao 21, que nós lemos, ele apresenta verdades maravilhosas. No versículo 1 do capítulo 6, ele diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. A Bíblia Viva tem uma tradução muito interessante. Eu vou ler para vocês. Tradução da Bíblia Viva em português. Como cooperadores de Deus, nós imploramos a vocês que não desprezem esta mensagem maravilhosa da grande bondade de Deus. Nós imploramos a vocês que não desprezem esta mensagem maravilhosa da grande bondade de Deus. Ou seja, não receba a graça de Deus em vão. Receber a graça de Deus em vão significa uma graça que não opera transformação. Esta mensagem, quando nós desprezamos essa mensagem, ela não trabalha em nós as mudanças, ela não se torna realidade em nós. Quando nós desprezamos a mensagem de que somos nova criatura, então esta realidade não é implantada no nosso coração e ela não é implantada no nosso dia a dia. Mas quando eu me levanto diante das circunstâncias e digo: não, eu creio que eu sou uma nova criação, Deus me fez novo. Então, querido, estas realidades começam a operar na minha vida uma mudança, porque a graça de Deus, que é tão importante para nós, ela começa a trabalhar em nós. Por que é que o apóstolo Paulo fala que nós não podemos desprezar a graça? Não podemos então receber a graça em vão, porque a graça tem sido liberada. Irmãos, enquanto nós estamos pregando, a graça está sendo liberada. Enquanto nós nos reunimos como igreja, estamos adorando a Deus, a presença de Deus vem e a graça de Deus é liberada. A graça de Deus está sobre nós, está sobre a sua vida. Mas Paulo implora, eu imploro, o que o apóstolo diz, para que a gente não receba em vão essa graça. Por que é tão importante esta graça? Porque a graça, irmãos, ela nos salva. Efésios 2 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a graça, irmãos, ela é um favor de Deus. A salvação é pela graça, não é por obras, não tem nada que eu faça, nada que você faça, que vai fazer com que nós sejamos salvos. Não, nós somos salvos simplesmente porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar, e isso é graça de Deus, é um favor que foi nos dado. Nós não merecemos, mas Ele nos deu.
Pela graça nós somos salvos. É o próprio Deus que se torna favorável. Deus, ele se inclina para nós, para que possa compartilhar conosco os seus benefícios. Irmãos, é um favor de Deus, o maior favor de Deus é o perdão dos nossos pecados, a anulação das nossas maldições. O maior favor de Deus é a graça dele sobre nós. Esta é uma realidade tremenda, a graça que nos salva. Mas a graça, além disso, também tem outras funções na vida do cristão. E eu quero compartilhar com você. A primeira função é a graça que salva. Outra coisa que eu quero dizer é que a graça nos leva a assumir a nossa identidade e propósito em Deus. Aí em 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja só o que Paulo está dizendo. Pela graça de Deus sou o que sou. A graça de Deus operando na minha vida me leva a assumir a identidade que Deus tem para mim. Paulo, então, ele estava aqui se apresentando como apóstolo e dizia: não, eu não sou apóstolo porque eu estudei, eu não sou apóstolo porque eu quis, é porque a graça de Deus está sobre a minha vida e essa graça me capacita a ser o que Deus quer que eu seja. Pela graça de Deus sou o que sou. Você quer ser um pai de família exemplar? É a graça de Deus que vai te fazer isso. Você quer ser uma mulher de Deus, uma mãe, uma esposa, você quer ser um jovem cheio do Espírito, você quer ser um jovem que vai formar uma família maravilhosa, você quer ser um adolescente que vai fazer a diferença na sua escola, você quer ser uma pessoa que vai fazer a diferença no seu bairro, você quer ser um cristão que vai fazer a diferença, você quer ter uma identidade de homem ou mulher de Deus, a graça de Deus, pela graça eu sou o que sou. É por isso que Paulo diz: não receba em vão a graça. Porque quando nós então recebemos e amamos a graça do Senhor, ela nos leva a assumir a nossa identidade e também o nosso propósito. Ele diz aqui: olha, eu trabalhei mais que todos. Ele está dizendo dos outros apóstolos: trabalhei mais que todos, não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja bem, querido, é uma parceria. É uma parceria, porque se você trabalha sozinho, sem depender de Deus, não vai acontecer nada. Se a graça de Deus vem sobre você, mas você não se submete à graça de Deus, também não vai acontecer nada de extraordinário. Mas quando a graça de Deus vem e encontra um coração quebrantado, quando a graça de Deus ela vem e ela encontra um homem disposto a amar a Deus e a servir a Deus, quando a graça de Deus vem sobre a igreja e encontra uma igreja que o ama, quando a graça de Deus vem sobre uma mulher e encontra um coração quebrantado, então essa parceria se estabelece, então essa graça trabalhando juntamente conosco nos leva a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. É uma parceria, querido, de Deus com o homem. Deus quis fazer assim. E Paulo então reconheceu que ele respondeu positivamente, mas ele fala assim: eu trabalhei, mas não apenas eu, a graça de Deus comigo. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: a graça de Deus tem operado na sua vida? Você tem visto mudança na sua vida? Outra coisa que a graça faz conosco, ela nos ajuda a viver de uma maneira que agrada a Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 12, Paulo dizendo também: este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Ou seja, a condução da vida dele era de acordo com a graça de Deus e não de acordo com a sabedoria do mundo. A condução das suas decisões, a condução das suas atitudes, a condução daquilo que ele queria fazer, das suas orações, a condução dos seus relacionamentos, tudo aquilo que ele vivia, ele diz aqui, não era de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. É por isso que ele diz: irmãos, não recebam a graça de Deus em vão. Por último, a graça nos fortalece. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 1, ele fala: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Você está se sentindo fraco, enfraquecido, não consegue obter os resultados que você gostaria de obter?
fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Hebreus 13:9 diz: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Aqui ele está falando das cerimônias, da religiosidade, dos alimentos cerimoniais dos judeus, aquelas situações religiosas que ele diz que não alimentam, não fortalecem, não têm valor. Irmãos, a religiosidade ela não fortalece. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. É a graça de Deus que vai fortalecer a sua vida, que vai levar você a viver a sua identidade, que vai levar você a alcançar tudo aquilo que Deus tem, o seu propósito, a você ser salvo, buscar tudo aquilo que Deus tem. Então Paulo diz, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. E no versículo 2 de 2 Coríntios 6, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Paulo então nos exorta a receber essa graça com urgência, rápido. Não deixe para amanhã, irmãos. Não deixe para amanhã, é agora. É agora. Você não precisa mais ficar preso na pornografia. Você não precisa mais ficar preso nos vícios. Você não precisa ficar preso em nada. Você não precisa mais ficar preso no derrotismo. Você não precisa mais ficar preso numa vida sem propósito. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós não precisamos mais viver uma identidade mentirosa. A nossa identidade é de nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, chamados das trevas para proclamar as suas grandezas, as suas virtudes. Nossa identidade é a identidade de uma igreja livre, a identidade que temos que assumir é de homens e mulheres totalmente livres para adorar a Deus e fazer a diferença nessa terra. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo mais feliz desta terra, irmãos, amém? Nós somos o povo mais feliz na presença do Senhor, a plenitude de alegria. A graça nos leva a viver isso. A graça, ela abre a porta, é o favor de Deus que nos perdoa e nos salva. Mas ela também nos conduz para viver a identidade, o propósito que Deus tem para nós. É por isso que Paulo fala, não recebam a graça de Deus em vão. E depois, logo em seguida, ele diz, hoje, agora é o tempo favorável, é o tempo do favor de Deus. Agora é o tempo, é o dia da sua salvação. A salvação tem muito mais do que apenas a vida eterna, irmão. Salvação fala também de livramento, salvação fala de mudança de vida, salvação, quando você salva alguém de uma situação, aquela pessoa está presa, ela está ali, talvez retida, contida, está numa situação difícil, você salva aquela pessoa daquela situação, tem a ver com mudança de vida. Paulo diz, hoje é o dia, agora é o tempo que Deus quer agir na sua vida. E eu quero fazer coro com o apóstolo Paulo. E eu quero dizer para mim e para você, preste atenção, não despreze essa mensagem. Não despreze essa mensagem maravilhosa da bondade de Deus. Não podemos desprezá-la. Porque desprezar seria receber em vão a graça que o Senhor tem nos dado. Eu quero, irmãos, exortar você nesse momento a fazer uma oração sincera diante do Senhor. E pedir ao Senhor que Ele possa fazer com que a sua graça opere na sua vida. Opere de uma forma tremenda. Se for tempo de pedir perdão, se for o momento de pedir perdão porque talvez uma ou outra vez você tenha desprezado a graça do Senhor, você pode ter recebido a graça do Senhor em vão. Isso nós podemos medir pela nossa identidade, nós podemos medir pelo propósito, nós podemos medir por aquilo que temos vivido.
Quantas vezes, irmãos, eu desprezei, e quantas vezes eu me arrependi e o Senhor me acolheu. Todas as vezes que eu me arrependi, o Senhor me acolheu. E é verdade que está escrito lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Essa é uma verdade tremenda. A verdade está posta, você é uma nova criatura. A graça de Deus, se não for desprezada, vai nos levar a viver de acordo com a realidade espiritual que já existe. A verdade espiritual está posta. Só falta eu e você tomarmos posse dessa realidade e vivermos para a glória de Deus. Queria que você nesse momento curvasse a sua cabeça e fizesse uma oração ao Senhor. E falasse: Senhor, eu quero que o Senhor venha mudar a minha história. Se é o momento de você se reconciliar com Deus, veja que verdades que foram aqui aplicadas e foram ensinadas, não são verdades profundas e estranhas àquele que já serve a Deus há algum tempo. Que Jesus morreu por nós na cruz, nós sabemos disso. Que Deus o fez pecado no nosso lugar, nós sabemos disso. Mas aí há uma exortação: reconciliem-se com Deus. Eu queria nessa noite convidar você a se reconciliar com o seu chamado. Reconcilie-se com Deus. O que é que Deus tem para você? O que é que Deus tem para a sua vida? Reconcilie-se com Deus. O que é que você propôs no seu coração quando você conheceu o Senhor? Você então teve o desejo de mudar a história da sua família. Você então teve o desejo de mudar a sua história de vida. Você conheceu o amor que perdoa, que liberta. Nós então sonhamos com Deus, Senhor, nós podemos viver isso. E sonhamos, talvez uma ou outra luta, uma ou outra circunstância, fez com que nós viéssemos a desistir do chamado, desistir da família, desistir de uma ou outra situação, desistir dos filhos. Mas eu quero nessa noite que nós tenhamos a oportunidade de nos reconciliar com Deus. Reconcilie-se com Deus. Assuma a sua identidade. O que é que Deus tem para você? Qual é a sua identidade em Cristo? Qual é a nossa identidade, querido? Nós somos pessoas diferentes. Não somos melhores do que ninguém, não é isso. Mas todo aquele que conhece a Jesus é uma pessoa diferenciada, sabe por quê? Porque os seus pecados foram perdoados, as suas maldições foram canceladas, a sua história foi reescrita, os seus erros foram lançados no mar do esquecimento, e essa pessoa é livre, livre para viver para Deus. Nós somos livres para viver para o Senhor, e o Senhor está procurando uma igreja livre. O Senhor está procurando uma igreja que vai fazer a diferença, através das suas famílias, através dos seus casamentos, através da sua postura profissional, através da sua postura na sociedade, uma postura santa, uma postura, uma identidade maravilhosa que o Senhor tem imprimido sobre nós. Reconcilie-se com Deus, querido. Não perca a oportunidade agora, não despreze a graça. Na verdade, essa palavra aí, não despreze, o Paulo diz, nós insistimos com vocês. Na verdade, Paulo diz, nós encorajamos vocês a não receber a graça de Deus em vão. Eu quero encorajar você, eu quero te animar a receber a graça e que essa graça opere eficazmente na sua vida. Eu quero encorajar você a crer, eu quero encorajar você a tomar posse dessa mensagem maravilhosa. Não despreze essa mensagem maravilhosa, mas tome posse dessas verdades, elas são para você. Sim, essas verdades espirituais são para a sua vida. Não despreze isso. Tome posse daquilo que Deus tem para fazer na sua vida.
e não receba a graça de Deus em vão, mas deixe que essa graça trabalhe em você, fortaleça o teu coração e faça de você um novo homem e uma nova mulher. Eu quero que você ore enquanto a equipe ministra uma canção ao Senhor. Derrame a sua vida diante de Deus. Olha o Senhor Jesus falando com a igreja de Éfeso, em Apocalipse. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Uma igreja, irmãos, que vivia bem e que honrava Deus desta forma, mas olha só esta frase: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Não importa, irmãos, se nós suportamos luta, suportamos uma ou outra situação, se nós somos tão certinhos teologicamente falando, se nós não temos mantido o nosso amor, se não temos praticado as nossas obras por amor, se não temos baseado a nossa conduta no amor, na graça, a graça de Deus que nos leva a amá-lo, que nos capacita a amá-lo. É a graça, irmãos, que fortalece o nosso coração. Não podemos desprezá-la, não podemos recebê-la em vão, mas sim clamar a Deus para que ela possa operar nas nossas vidas. Eu desejo do fundo do meu coração, querida, que você saia daqui hoje retendo a mensagem que foi ministrada, que você aí na sua casa retenha tudo aquilo que foi dito, e que a graça do Senhor possa operar mudanças nos nossos corações, amém? Que o Senhor possa operar mudanças nos nossos corações, aleluia.